Olá, pessoal! Chegamos ao nosso último episódio da série Fronteiras Coletivas do podcast GIF. Seja mais uma vez muito bem-vinda e muito bem-vindo. Para quem começa essa série por aqui, o GIF é o grupo de institutos, fundações e empresas, e nós somos uma organização que promove a ampliação e o fortalecimento da filantropia, do investimento social e da ação cidadã no Brasil. Eu sou a Erika Sais, sou pesquisadora, parte da equipe e colaboradora do GIF nesses últimos 5 anos, mas aqui com o chapéu principal de coordenadora geral do 11º Congresso GIF, Fronteiras da Ação Coletiva. Eu apresento essa série de podcasts que é parte da programação do Congresso GIF e é realizada com o apoio da Laudes Foundation. Esse aqui é o 11º e último episódio dessa série, gravado logo após o encontro de encerramento desta edição do Congresso. Antes da gente começar, eu quero convidar todo mundo a se inscrever. Busque Podcast GIF no seu aplicativo de podcast preferido e receba alertas de novos episódios. Se você está ouvindo a gente pela primeira vez, eu convido e recomendo que você ouça os nossos 10 episódios anteriores. A série Fronteiras Coletivas é sobre filantropia e investimento social privado no Brasil e sobre a sua relação com os nossos desafios coletivos. E o episódio de hoje é bastante especial. O 11º Congresso GIF se encerrou em março. E a gente vai dedicar esse programa para recapitular e debater os assuntos que rolaram nesses 8 meses de diálogos. A gente vai falar sobre as ideias, as propostas, os desafios, as urgências e as prioridades que ficaram bastante evidentes no Congresso e que foram ganhando cada vez mais relevância ao longo de 2020. Dessa vez, como não poderia deixar de ser, a realização do Congresso em si já foi um tema. A gente tinha se programado para realizar esse nosso 11º encontro em maio de 2020. Como acontece há mais de 20 anos, seriam 3 dias de encontros presenciais para debater os temas mais atuais e relevantes da filantropia e do investimento social privado brasileiro. Mas então, veio a pandemia. E a gente, como todo mundo, também precisou se adaptar. Naquele momento tão confuso, em março de 2020, conversamos muito sobre o que fazer. Levar os 3 dias de encontro para um evento online? Adiar a data para um momento mais oportuno lá na frente? Bem, a resposta que a gente chegou, vocês já conhecem. Nem uma coisa nem a outra. O Congresso GIF virou esse ano um trilho de debates e atividades que se iniciou em agosto de 2020 e terminou em março de 2021. Ou, mais precisamente, com esse episódio. Foi uma baita mudança e um desafio enorme. Foram mais de 50 atividades semanais, mais de 3.500 pessoas participando ao longo do trilho e mais de 250 palestrantes e convidados e muitos formatos de atividade. No episódio de hoje, a proposta é fazer uma retrospectiva dessa edição, produzindo uma síntese, trazendo as ideias força, as prioridades e os caminhos que o Congresso apontou. Vamos lá? E para fazer esse exercício de síntese comigo, eu converso com 2 pessoas que fazem parte e foram fundamentais para essa elaboração. E diferente dos outros episódios, conversamos dessa vez os 3 juntos. Hoje aqui com a gente está a Neca Setúbal, que também abriu o primeiro episódio desta série junto comigo. A Neca é a presidente do Conselho de Governança do GIF e também da Fundação Tid Setúbal, fundada por ela em 2006. Acho que nós estamos vivendo um momento muito rico, apesar de toda a tragédia, que é reconectar as fundações e os institutos com a base dos territórios periféricos, que é a nossa maior motivação de atuação para que a gente alcance uma maior equidade social. E junto com a gente, o José Marcelo Zac, secretário-geral do GIF. E momentos críticos assim, né, de pandemias, de guerras, né, de crises agudas, eles têm sempre essa característica de divisor de águas e de algum modo eles são catalisadores, precipitadores de movimentos coletivos na sociedade que estavam ali latentes e que são impulsionados pela crise. Para começar esse papo com eles, eu comecei do começo. Esse ano o Congresso foi muito diferente e a gente optou por fazer um trilho, já que a gente teve que fazer tudo virtual. Então eu quis ouvir deles quais foram os aspectos positivos do Congresso ter partido para esse novo formato e o que aprendemos com ele.
Nós optamos pelo trilho no Congresso por conta da pandemia. E, na verdade, isso acabou acontecendo de uma forma bastante intensa e com uma participação muito grande dos associados e de outras pessoas. E se tornou um instrumento muito importante de discussão ao longo da pandemia, tanto das questões muito imediatas da emergência do Covid, como das questões contemporâneas. Então, acho que foi uma possibilidade, ao longo de 8 meses, de efetuarmos esse diálogo entre a emergência e o contemporâneo. Acho que uma outra dimensão, é claro que isso em absoluto substitui o valor do encontro presencial, né? Mas a dinâmica online tem aí a possibilidade de permitir uma expansão da participação de vozes e de pessoas, né? Tanto vozes que puderam vir para falar e principalmente nos participantes, né? E também de organizações variadas com amplitude que o Congresso vem promovendo ao longo das suas últimas edições todas, mas que também acho que ganhou tração com essa dinâmica online, né? Mais vozes, mais atores, mais distribuídos em espaços, territórios, organizações variadas, acho que isso foi rico. Lá no comecinho de 2020, a gente estava a mil com os preparativos do 11º Congresso GIF, que, claro, já tinha tema: Fronteiras da Ação Coletiva. Como o próprio nome aponta, a ideia era trazer para a pauta os desafios colocados para podermos avançar na nossa capacidade de ação coletiva para enfrentar os nossos problemas compartilhados, encontrar os caminhos da inovação e da produção conjunta de respostas, além de somar esforços e criar novos modos de mobilização e de destinação efetiva de recursos. Isso tudo para a gente conseguir superar barreiras e alcançarmos um futuro mais justo, mais livre, mais íntegro, mais dinâmico, democrático e mais sustentável. Tudo isso já fazia muito sentido antes da pandemia. Daí, com a chegada dela e de tudo que ela nos trouxe, tudo ficou maior e encarar e superar as fronteiras da nossa ação coletiva se tornou ainda mais urgente. Seja olhando para os nossos desafios históricos, seja olhando para os novos desafios trazidos pelo século XXI, ou ainda para as fronteiras da própria atuação da filantropia, do investimento social e da ação cidadã no Brasil. O fato é que tudo ganhou ainda mais força e se tornou ainda mais atual. Então eu segui a conversa com a Neca e com o Zé, pedindo para eles falarem um pouco do porquê da escolha do tema Fronteiras da Ação Coletiva para a 11ª edição do Congresso e de que maneiras essa escolha dialogou com os desafios que a pandemia trouxe em 2021. É natural que esse é um momento de reflexão para nós no setor de fronteiras, de encruzilhadas, de como renovar valores, agendas que nos levem à frente, também é para o país. Então, renovar a capacidade de valorizar o papel da sociedade civil, do terceiro setor, né, do investimento social, da filantropia dentro disso, era uma tarefa também muito clara para a gente. A gente vive um momento que é de encruzilhada, que é de fronteiras, né? Então, isso motivava esse chamado do Congresso como um momento de reflexão, né? Como dialogar com essas fronteiras, movendo-nos adiante naquilo que desde sempre, desde a fundação do GIF lá atrás, são objetivos, são valores, são horizontes compartilhados que nos movem no dia a dia. E aí, né, claro, a pandemia aprofunda isso, né, de forma muito clara. Quer dizer, esse sentido de encruzilhada, de antes e depois, ele é exponenciado por toda a crise, os impactos e as reflexões que o contexto da pandemia nos traz. Então, isso só aprofundou para nós esse sentido de buscar promover reflexões que nos atualizem em termos de desafios, de agendas e de horizontes, ou seja, para além dessas fronteiras e de maneira positiva. Eu só acrescentaria a tudo que o Zé já colocou, que é super importante toda essa movimentação da sociedade civil, mas eu acrescentaria a importância de termos um impacto muito maior nas ações, na medida em que a gente possa fazer de uma forma mais coletiva. E esse mais coletivo é tanto de uma forma horizontal entre fundações, mas também, como o Zé apontou, de uma forma entre fundações, institutos e as organizações de base que estão na sociedade civil. Acho que nós estamos vivendo um momento muito rico, apesar de toda a tragédia, que é reconectar as fundações e os institutos com a base dos territórios periféricos, das favelas, que é, na verdade, a nossa maior motivação de atuação para incidir nessas populações para que a gente alcance uma maior equidade social.
A pandemia, como não poderia deixar de ser, acabou se tornando um tema central no Congresso, até pela relevância que tomou na atuação do setor no período, e acompanhou praticamente toda a nossa programação e as nossas conversas. Acho que a pergunta que a gente mais se fez nesses últimos meses foi como a crise na saúde, que gerou uma crise em todas as nossas dimensões coletivas como sociedade, mudou a filantropia ou tem o potencial de mudar. Uma pergunta muito frequente que surgiu nas nossas mesas foi sobre como a atuação da filantropia se relaciona com as bases da desigualdade. Como o setor pode contribuir mais para incidir nesse desafio histórico do Brasil? Antes da pandemia, muitas vezes essas desigualdades estavam escondidas, especialmente numa cidade como São Paulo, onde as periferias são muito distantes, e se você não sai do seu centro expandido, do seu bairro, você nem enxerga. Ao trazer à tona as desigualdades de uma forma tão contundente, nós também trouxemos à tona as questões raciais. Esse fenômeno de desigualdades e a presença de uma população negra tão vulnerável também fez com que a gente fizesse uma reflexão enquanto sociedade de que somos um país racista. E esse é um ganho, porque nós estamos assistindo as escolas privadas se moverem, as empresas se moverem e o próprio setor do investimento social privado se mover nessa direção de uma sociedade mais inclusiva e com esse olhar de que como os meus programas estão incidindo na questão da equidade racial. E só um último ponto em relação à sua pergunta, porque quando você fala saúde, me vem um forte aprendizado de que temos que ter um olhar sistêmico, né? Então, a saúde se conecta com a assistência, que se conecta com a educação e, logicamente, com todos os setores de infraestrutura, da habitação e tudo isso. Mas eu acho que cada instituto e fundação que tem seus focos tem que ter esse olhar sistêmico do que realmente está impactando nos seus programas, para além do seu foco específico. Óbvio que não vai dar conta de tudo, mas eu diria que esse terceiro ponto foi um ganho também importante, uma aprendizagem dessa pandemia. E momentos críticos assim, né, de pandemias, de guerras, né, de crises agudas, eles têm sempre essa característica de divisor de águas e, de algum modo, eles são catalisadores, precipitadores de movimentos coletivos na sociedade que estavam ali latentes e que são impulsionados pela crise. E aí é preciso lembrar que a gente tem toda a crise sanitária, social e econômica que a pandemia traz, mas ela não vem num momento de bonança. Nós já vivíamos acumulando momentos, né, de crise política, de crise econômica, de crise social. Então, de alguma forma, isso catalisa esse momento. E aí, quando eu falei mais cedo de encruzilhadas, né, eu acho que é uma encruzilhada. Está posto para o mundo, a gente pode sair disso. Podemos, portanto, extrair daí um ambiente mais solidário, mas podemos também produzir respostas de corte isolacionista, autoritário, né? Bom, se há ameaças, né, se outros países são ameaças, então fechemos fronteiras, erguemos muros, nos isolemos, né? Isso pode acontecer no mundo também. Acho que a gente está diante de uma encruzilhada em que ou a gente vai mostrar o melhor de nós ou, ao contrário, o pior de nós. E acho que é possível uma leitura otimista porque a gente viu muitas reações na sociedade que vão nessa direção, vindo de organizações da sociedade civil, mas também de empresas no setor privado. Então, acho que isso mostra aí um sinal, vou usar aqui uma palavra sugestiva nesse momento, de saúde, né, cidadã coletiva na nossa sociedade e um caminho para superar essa encruzilhada, aprofundando esses horizontes de colaboração, de produção de equidade, de bem-estar e de destinos coletivos integrados. Lá em agosto, a gente abriu o Congresso com a Semana do Investimento Social, se propondo a traçar uma imagem do contexto e dos seus desafios. Para isso, a gente convidou também muitas vozes de fora do setor. Para quem quiser assistir às conversas, estão todas disponíveis no site do Congresso, congressogif.org.br, e também no canal do GIF no YouTube. A gente se fez muitas perguntas naquela semana. Por exemplo, como promover ainda mais a cultura de doação no Brasil? Quais são os próximos passos para que os investimentos de impacto tenham ainda mais alcance? O que significa responsabilidade para uma empresa no contexto atual? Que desafios a nossa democracia enfrenta hoje e como a gente pode fazer para fortalecê-la e ampliá-la? E o que nos espera no horizonte pós-pandemia? A gente estava só começando e já foi bastante coisa, né?
Vamos ouvir então o que a Neca e o Zé contam pra gente de respostas interessantes que surgiram para essas perguntas nas mesas da Semana do Investimento Social. Eu vou começar falando da mesa de abertura mesmo, porque foram 3 mulheres, 2 mulheres negras, uma mulher de periferia, uma mulher, uma CEO na época, negra, e uma mulher da ciência. Então, acho que foi bastante simbólico a gente começar trazendo 3 mulheres, trazendo para a mesa a questão racial, trazendo para a mesa a questão das periferias e trazendo para a mesa a importância da ciência nesse contexto específico que a gente está vivendo. Claro que tem o conteúdo da mesa, mas sempre tem a importância da simbologia de como essa mesa está formada, né? A semana inicial do Congresso, ela também mostra, com esse diálogo com a sociedade como um todo, a importância da leitura do contexto. Muitas vezes, fundações e institutos têm o seu programa e seguem o seu programa, com pouco diálogo para o contexto. E não é só, acho que não é só o investimento social privado. E o Congresso, ao buscar esses diálogos com diferentes atores, a gente teve jornalistas, pessoas da academia, pessoas de empresa, então a gente abriu esse amplo diálogo de contexto. E aí eu acho que sinaliza a importância de que cada uma das fundações e institutos possam ter este olhar que o contexto tem que estar sempre presente nas nossas ações. Queria pegar esse gancho da Neca na linha de lições desse momento sobre o contexto. Vale para todos os dias, né? Quem me conhece sabe que eu gosto muitas vezes de metáforas náuticas, né? E eu gosto de dizer sobre o planejamento e a relação com o contexto, né? Que é aquilo. Se você se lançar ao mar num barco, numa embarcação, sem um plano de navegação, bom, será uma atitude temerária, né? Insana, absolutamente não recomendável, né? Por outro lado, se você sai ao mar e as condições que você antevia, né, de ventos, de maré, de tempo, né, se alteram e você diz, não, eu tenho aqui um plano de navegação, eu tracei ele com muito cuidado, eu vou seguir, bom, também será absolutamente temerário e leviano, você precisa se adaptar ao cenário. Isso vale para qualquer trajetória individual, para qualquer empreitada de natureza individual. Quando a gente está falando de uma empreitada de natureza coletiva, mais ainda, porque o conjunto de fatores que vão incidir sobre o teu trabalho e a tua caminhada, ele é muito mais amplo e múltiplo, né? Então, acho que tem uma reflexão, na pandemia como é agudo, todo mundo rapidamente produziu essa adaptabilidade. Isso é um aprendizado para todos os dias, né? Se é para fazer mudança pública com a riqueza da colaboração, da soma de esforços, que é fundamental para que a mudança pública possa acontecer, essa capacidade de conjugar planejamento sólido com adaptabilidade ao contexto, às circunstâncias, aos vetores que estão além do teu controle e do teu espaço, é absolutamente rica. A gente organizou a programação desse congresso em séries. Cada uma delas tinha uma proposta e reunia um conjunto de atividades que aconteciam ao longo dos meses. Uma delas foi a série Pautas ISP. Para quem não sabe, ISP é a sigla de Investimento Social Privado. Foram 10 mesas, uma por semana, que trataram de temas que fazem bastante parte da atuação do campo da filantropia e do investimento social. A gente falou sobre estratégias e formas de fazer filantropia e investimento social. Também refletimos sobre as maneiras de ampliar a atuação do setor por meio de mais atores, mais recursos, mais diversidade temática, regional e, claro, dialogando sempre com a ideia de aumentar as contribuições e o impacto positivo da filantropia institucional. Eu quis saber do Zé e da Neca que temas dessa série eles queriam destacar. Produzir um ambiente de boa governança, de boa gestão, com transparência, com práticas éticas, republicanas, né, com qualidade na capacidade de planejar, de gerir as ações, disseminar esses conhecimentos, esses aprendizados, esses legados de maneira que possa ser inspiradora para transformações mais sistêmicas e também para informar ações de advocacy, né, de incidência sobre a formação da agenda pública para além dos nossos projetos cotidianos, né? São desafios cotidianos. Melhorar as condições do ambiente legal e o nosso repertório de ferramentas, né, para mobilizar os recursos, para direcioná-los na forma de endowments, na forma de mecanismos de blended finance, combinando aí recursos de natureza, de doadores variados, né? Tudo isso diversifica e enriquece a nossa capacidade não só de ter a compreensão dos desafios e as boas agendas, mas de produzir as boas respostas e os bons modos
para colocá-las em prática. A perfeição é uma meta, a gente nunca vai ter as melhores práticas. Isso tudo são agendas que, para quem está chegando no setor, o repertório de reflexão, de conhecimento acumulado tem que estar disponibilizado no Congresso e no dia a dia do GIF, do setor como um todo, para também somar novos acúmulos e a gente ir subindo a barra da qualidade dessas ações e a diversidade de ferramentas, de instrumentos, de modos de atuar também. E também, ao longo desses 8 meses, a gente discutiu bastante como fazer isso, de que forma. A filantropia brasileira tem uma tradição diferente de outros países, especialmente os Estados Unidos, né, que são uma filantropia já grant-making direto, na sua maior parte. A nossa filantropia começou com uma filantropia muito voltada para os projetos das próprias fundações, muitas vezes porque são fundações empresariais, então tem toda uma questão da marca para estar levando em conta. E está sendo um aprendizado muito rico que as fundações, para além de seus projetos, possam estar apoiando essas organizações da sociedade civil, possa estar escutando, possa estar conectando, né, nas suas atuações e, dessa forma, nós estamos reconstruindo ou consolidando uma sociedade civil mais forte, mais plural e mais diversa, né? Já na série Agenda Pública, a gente conversou bastante sobre alguns dos problemas mais prementes que estão colocados hoje no Brasil e que precisamos enfrentar enquanto sociedade. Para ser mais específica e concreta, a gente falou de investimento social pela Amazônia, por cidades justas e sustentáveis, por ciência e informação, por equidade racial. A ideia foi construir painéis temáticos para aprofundar as ações da filantropia e do investimento social nesses temas. A Neca, o Zé e eu conversamos também sobre esses temas. A questão da Amazônia foi um tema muito forte que veio à tona com a pandemia de uma forma muito contundente. Nós estávamos tendo problemas internos, né, de desmatamento, atividades clandestinas de mineração e tantas outras, e uma pressão internacional muito grande para que o Brasil voltasse a assumir a questão do meio ambiente como uma pauta fundamental de política pública, né? E a pandemia, de novo, trouxe a questão da Amazônia de uma forma muito contundente pelas dificuldades todas também, com toda a sua população indígena, ribeirinha, as distâncias, os rios, para além das florestas, quem vive na floresta, né? E que condições que vivem e o que nós estamos fazendo com essa floresta. Eu diria também, voltando à abertura do Congresso, a importância também da temática gênero, né? E a gente tem que estar muito atento a isso, porque agora mesmo o Ministério da Educação está com uma pessoa coordenando toda a política de livro didático, querendo eliminar de todos os livros, por exemplo, a palavra gênero. Então, é uma pauta muito séria que está se tornando cada vez mais importante no Brasil e no mundo, mas no Brasil especificamente por um retrocesso cultural muito grande. Na pauta da Amazônia, tem algo também sobre a relação da humanidade com o ambiente, com o planeta, com estar nele. Nós, de fato, estamos interconectados, não só entre pessoas, mas entre pessoas e o ambiente, né? E me vi outras vezes nesses meses, né? Tem uma expressão em inglês que eu gosto, que eu não sei como traduzir, que é humble, né? Que é alguma coisa como feito humilde, né? Você é feito mais humilde por uma situação e isso é uma coisa positiva, isso te faz pensar. Eu acho que a humanidade foi humbled, foi feita mais humilde pela pandemia. Nós somos mais vulneráveis do que muitas vezes costumávamos gostar de achar. Agora, voltando para o trilho, rapidamente, esses temas todos, né, que a gente buscou trazer, o racismo, a Amazônia. Agora, isso também às vezes pode sugerir uma coisa de, mas então estamos aqui nos repetindo, né, a gente já sabe. Mas são temas que precisam ser renovados. Então, pegando aqui a agenda racial, né, o Brasil foi formado sob a égide da escravidão, né, tem a frase clássica do Joaquim Nabuco, a escravidão permanecerá por muito tempo como uma característica fundamental do Brasil. E a gente sabe que é isso mesmo, é uma característica fundamental, estrutural, constitutiva, e não é fácil superar algo que é tão enraizado na nossa formação social, econômica, cultural, né?
O movimento abolicionista se dá a partir da segunda metade do século XIX. Eu falei, a abolição é em 1888, só um século depois, com a Constituição Cidadã de 88, a gente tem não só a tipificação do crime de racismo, mas a afirmação inequívoca do rechaço a qualquer tipo de discriminação, de seletividade e iniquidade. Isso abriu caminho para determinadas conquistas que, por sua vez, trazem vozes e lideranças negras com uma centralidade muito maior no debate público brasileiro e, portanto, apontando o quão tímido tudo isso é e o quanto as nossas iniquidades estruturais seguem aí. Nesse caso da agenda racial, como em outras, a gente tem a tarefa de fazer essa leitura do nosso percurso cumprido e de atualizar, renovar essas pautas na nossa agenda pública. Então, muitas vezes não se trata de afirmar agendas que são novas, mas se trata de renovar as pautas, os modos de ação para produzir avanço em relação a elas. E acho que todos nós podemos conseguir contribuir com isso e esperamos que o Congresso tenha podido somar algo também nesse diálogo. O Congresso debateu também muitos outros temas da agenda pública. Aqui no podcast mesmo, nos episódios anteriores, conversamos bastante sobre muitos deles. E mais no finzinho do trilho, ainda sobre temas da agenda pública, tivemos a série de Diálogos Contemporâneos, que tratou dos temas democracia, pluralismo e diversidade, mudanças climáticas, novas tecnologias, nova economia, saúde global e pandemias. A premissa era debater sobre desafios do século XXI, agendas novas, que há 30, 50 anos não existiam ou tinham pouca evidência, mas que hoje são temas que estão no centro do debate. E eu perguntei para o Zé e para a Neca como eles enxergam a atuação do ISP e da filantropia nesses novos desafios do século XXI e como a gente pode avançar nesse sentido. Queria começar trazendo uma pauta que a gente ainda não conversou, que é a questão dos ESG para as empresas, né? Ou seja, toda uma política que envolve meio ambiente, a área social e governança. Mas a pandemia trouxe para dentro das empresas essa temática e é um ganho muito importante quando a gente está falando desses temas contemporâneos de nova economia. Como as empresas podem trazer, e essa é a discussão no momento, né, para o eixo central do seu negócio, essa temática. Então, não vale eu ter uma empresa um business as usual e desenvolvo lá o meu trabalho, o meu negócio e, paralelamente, eu crio uma fundação que atua na área social ou ambiental ou enfim. Não, o caminho é como trazer essa temática para o centro do negócio da empresa. E a gente tem que lembrar que esse caminho acaba sofrendo uma pressão que é positiva muito grande nas redes sociais em direção às empresas, que as redes sociais, os consumidores, os diferentes setores acabam exigindo e pressionando para que as empresas atuem neste formato. E eu gostaria de destacar também o G, que é da governança, porque nós precisamos de muita transparência. Como que nós estamos atuando, com quem nós estamos atuando e qual o impacto que nós estamos tendo na sociedade, uma vez que a gente está discutindo bens públicos, né? E estamos atuando de uma forma que tem impactos na sociedade como um todo. Lá atrás, tinha muito a ideia de que, olha, o negócio é um negócio e a ação de investimento social privado, ela tem que ser, inclusive, o mais separada do negócio, até para, né, tinha um pouco a ideia na época, né, aquilo não contaminar, a lógica do investimento social tem que ser estritamente ali social, a lógica do negócio é estritamente a do negócio, né? Isso vem mudando e eu acho que é positivo que venha mudando. A lógica do negócio também precisa se perguntar, né, não só como é que ela se abstém de gerar impactos sociais negativos, mas também como é que as próprias cadeias de negócio se perguntam a que tipo de impacto, de contribuição para a sociedade seus processos podem gerar. Então, acho que o que eu acrescentaria aqui é não só, muitas vezes, um esforço de diversificação dos focos de engajamento das fundações, dos institutos, do setor, mas também tendo esses desafios contemporâneos no radar para atuação nos temas em que cada um de nós já nos dedicamos no dia a dia. Então, enfim, eu me dedico à educação, mas perguntar que conexão com as pautas de equidade, de gênero, de raça, pode se colocar no trabalho de educação ou em escolas no meio urbano, em periferias, né? Como é que elas se integram com o contexto ali da comunidade, né? Então, acho que tem aqui uma coisa importante que a gente também buscou chamar a atenção nesse trilho, que é não só como nos dedicamos diretamente a esses temas, né, mas também como é que eles podem informar
o trabalho cotidiano em cada um dos temas clássicos e que compõem o dia a dia de trabalho de cada ator, de cada fundação, de cada instituto. Outra parte importante do Congresso foram os grupos de colaboração, onde a gente criou espaços de reflexão, interação e intercâmbio aprofundados a partir da experiência prática. Os temas desses espaços foram práticas de grant-making, e para quem não se lembra ou não ouviu os episódios anteriores, grant-making é uma estratégia de atuação do setor que consiste no repasse de recursos, doações, para projetos ou iniciativas de terceiros, investimento em negócios de impacto e sobre cooperação com a gestão pública. Além dos grupos, a gente também conduziu oficinas para o compartilhamento de informações, conhecimentos e práticas em temas de interesse para a ação cotidiana do campo, como a produção de dados e informações sobre a própria atuação do setor e da sociedade civil no país, avaliação, comunicação e advocacy. Acho que eu destacaria que esse congresso refletiu bastante, teve oficinas no formato de como atuar, de uma forma de dar ênfase no grant-making, né? Como institutos e fundações começam a atuar mais como apoiadores de projetos de outras organizações da sociedade civil, né? Então, não executar os seus próprios projetos apenas, mas é ainda mais importante apoiar os projetos das organizações da sociedade civil que estão nos diferentes territórios, estão atuando com pautas muito diferenciadas e que se conectam muito diretamente com as questões reais, como que elas trazem iniciativas e resolvem seus problemas apresentando soluções muito criativas. E aí a importância da escuta, né? Como você pode estar atuando enquanto uma fundação, enquanto um instituto, de uma forma mais horizontal com as organizações apoiadas. E aí eu finalizo com o tema da democracia. A importância fundamental neste momento de nós estarmos nos posicionando para o fortalecimento da democracia, para a defesa da democracia. E isso se dá tanto na defesa das instituições cerne, né, eixos da democracia, que é o Congresso Nacional, o Judiciário, mas também nessa democracia da base. Então, essa defesa da democracia hoje, cada vez mais importante, ela também tem diferentes níveis, diferentes instâncias, e as instâncias dos territórios também constituem uma forma muito importante de uma democracia mais participativa e mais inclusiva. Por fim, o nosso encontro final aconteceu em março de 2021. Foram 3 dias intensos de atividades e encontros que tradicionalmente caracterizam o Congresso GIF há mais de 20 anos. Só que dessa vez, esses 3 dias foram bem diferentes. Não só por ser 100% online, mas também porque eles aconteceram em um contexto muito difícil, quando o Brasil bateu a marca de 300 mil mortes pela Covid. Além disso, pela primeira vez, ele vem depois de um trilho de 8 meses. Os 3 dias de encontro partiram, então, de uma sistematização desses 8 meses para produzir uma consolidação coletiva e colaborativa de uma visão comum para a atuação da filantropia e do investimento social no Brasil para os próximos anos, incluindo seus mais diversos atores e parceiros. A programação teve 6 lives, 26 oficinas temáticas colaborativas e a plenária de encerramento. Para falar desse momento final, eu quis ouvir do Zé e da Neca o que, na opinião deles, fica de mensagens-chave desses 3 dias em diálogo com o tema do Congresso, Fronteiras da Ação Coletiva. Quais são os desafios mais urgentes, prioridades e agendas comuns para a filantropia e para o investimento social no Brasil para os próximos anos? Eu talvez destacaria 3 pontos breves, né? Um é ainda um legado, talvez, desse momento da pandemia, seus impactos, a resposta a eles, né? Que
pode, né, ter aberto caminho para a gente ter uma nova camada, uma nova onda de atores, né, se somando nesse ambiente do fazer, da filantropia, do investimento social, mas que certamente teve um sentido de reafirmar, de reavivar os fundamentos de solidariedade, de doação, né, de soma de recursos e esforços para enfrentar desafios prementes, emergenciais na sociedade brasileira, né? Isso, para mim, é um primeiro legado importante de reflexão desse momento. Depois, vale muito o sentido do incremental. Teve aqui ao longo de toda a nossa conversa e está no dia a dia da nossa conversa no GIF e no setor de forma ampla, né? A gente tem um setor que é crescentemente, infelizmente, mais amplo, mais diverso. A gente falou aqui de todo o fortalecimento das práticas de grant making, a necessidade de expandi-las. Ao mesmo tempo, a gente tem toda a formação do ecossistema de negócios de impacto social e também soluções que vão buscar, trabalhando por dentro do mercado, mobilizando a cidadania, produzir bem público, né? Eu gosto de dizer sempre, bons ecossistemas são biodiversos. Então, que tenhamos um ecossistema de filantropia, de investimento social sempre mais diverso. E, por fim, a conexão com agendas públicas, ela está em permanente evolução e atualização. Às vezes as agendas em si não são novas, mas as pautas, o que está na mesa para enfrentar, como é que a gente avança agora? Quais são as fronteiras de avanço coletiva, de ação coletiva na educação? Quais são as fronteiras de ação coletiva no meio ambiente, na saúde? Isso tudo está posto. Então, a terceira é esse sentido de atualização contínua, conectando-se com as agendas na medida em que elas vão sucedendo-se ao longo do tempo. Tem uma frase em inglês, originalmente, que eu gosto muito, que é "Don't just do something, stand there", né? Não simplesmente faça algo, permaneça lá, né? Fique firme lá, vá em frente, né? Que eu acho que é uma frase que pode ser muito evocativa para o sentido do que a gente está buscando de construir de camadas novas nesse momento e para a capacidade de responder ao que há de severo, de dramático mesmo, de desafios colocados para nós no cenário social, no cenário econômico, no cenário democrático, permanecendo lá, ficando firme e somando novas camadas de acúmulo nessa trajetória cidadã e pública coletiva de longo curso. Acho que a ideia de fronteiras é sempre essa, né? A gente vai expandindo e empurrando para diante as fronteiras, que o Congresso possa ter contribuído para isso. Nós temos no Brasil uma urgência, talvez, de tantos problemas, mas às vezes um modismo e pensar muito no curto prazo, que aliás é um mal da nossa época, não é só no Brasil, mas permanecer lá. Eu acho que é uma forma importante, porque as questões sociais, ambientais, todas elas são questões que exigem tempo, exigem a gente prestar atenção, olhar, ouvir. A gente pode atuar e ter um impacto muito grande com inovação, com estudos, com pesquisas, mas a nossa escala ela é pequena. Então, realmente, nós temos que estar conectados com a agenda pública, com as políticas públicas, e isso exige também resiliência, isso exige paciência, isso exige escuta. Não é exatamente o meu projeto que vai ser absorvido pela política pública, mas é uma discussão que a gente tem que ter essa capacidade de ouvir, de entender e incluir o outro, e aí, no caso, incluir os diferentes governos, as diferentes políticas, podendo impactá-las, influenciá-las, mas, enfim, um Estado forte que tenha políticas realmente que impactem a população é fundamental. Sem isso, nós não vamos sair das crises todas que nós nos vemos envolvidos. Cada um no seu pedaço, com as suas possibilidades, trazer para si uma responsabilidade pelo outro, uma responsabilidade pelo coletivo, uma responsabilidade pela sociedade brasileira e se conecta no momento atual contemporâneo com os desenvolvimentos, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que são os ODS. E chegamos, agora sim, ao fim do Fronteiras Coletivas, a temporada do podcast GIF, que fez parte da programação do 11º Congresso GIF, com esse episódio final, super especial, trazendo uma retrospectiva do Congresso. Esperamos que os aprendizados e as oportunidades surgidas durante os 8 meses de debate possam ajudar você, a sua organização, a filantropia, o investimento social, a sociedade civil organizada no Brasil a encontrar respostas cada vez mais potentes e contribuir cada vez mais para esse futuro que a gente quer e tanto precisa construir.
que possamos, assim, potencializar a nossa capacidade de cidadania ativa em um Brasil mais justo, mais sustentável, mais democrático e mais feliz. E além desse episódio, a gente produziu, a partir da síntese e da sistematização das reflexões do Congresso, a publicação Horizontes e Prioridades para a Filantropia e o Investimento Social no Brasil. Você pode baixar a publicação pelo site do Congresso, congressogif.org.br, ou pela Sinapse, a biblioteca virtual do GIF, sinapse.gif.org.br. Criamos também uma página online que agrega todo o conteúdo da publicação. Então, uma outra forma de mergulhar e olhar para o futuro da filantropia no Brasil é conferindo a publicação em PDF ou no seu formato digital e interativo. Os links estão na descrição desse episódio. A série Fronteiras Coletivas tem o apoio da Louds Foundation e é uma produção da Rádio Novelo. A coordenação é do Renan Suquevicius. A produção é da Thalita Ibrahim. E a edição é da Evelyn Argenta. A pesquisa e o roteiro deste podcast são da Luísa Miguez. A música original é da Mari Romano. E a finalização e a mixagem do programa são do João Jabassi. A coordenação digital por parte da Novelo é da Juliane Egger. E pelo GIF, do Leonardo Nunes. Foi um prazer e uma alegria poder apresentar essa série e a gente se vê em breve. Um abraço bem grande para você que acompanhou a gente por aqui também.